11 de setembro. A data tem marcas positivas e duas muito negativas. É o dia de lembrarmos o que aconteceu com as Torres Gêmeas em Nova York. Todo 11 de setembro, o mundo se comove lembrando aquele episódio. O 11 de setembro de 2014 vai marcar também a triste ocorrência da cidade de Santana do Livramento, onde o preconceito, onde a intolerância determinaram um atentado a uma sede cultural, a sede de um CTG, onde neste momento está acontecendo um mutirão de reconstrução para que no sábado, de qualquer maneira, aconteça o que lá está previsto pela Justiça, um casamento coletivo de 29 casais, um deles um casal homoafetivo, formado por duas mulheres. E isto parece desagradou a boa parte daqueles que chegaram ao ponto, depois das ameaças, de realizarem o atentado que estou falando, marcando de novo o 11 de setembro. Digo 11 de setembro porque foi a noite passada, já depois da meia-noite. Já era, portanto, o dia 11 de setembro. Mas, em compensação, o 11 de setembro também nos traz algo muito favorável, muito positivo. Está de aniversário, fazendo 24 anos, neste 11 de setembro, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Assim, com este enunciado, feito para equilibrar relações e para estabelecer ao mais fraco, o cidadão consumidor, a proteção e a defesa. Neste momento em que também se discute inovação, acréscimo jurídico a esta relação, há um projeto criando o Cadastro Positivo, um banco de dados que reunirá informações de crédito dos bons pagadores. Tramita no Senado desde maio, após passar pela Câmara. As empresas com experiência em cadastros de consumidores estarão, quem sabe, se tudo der certo, realizando uma forma de colaborar com redução de taxa de juro, com negociações mais favoráveis. O estudo da inadimplência, o endividamento, tudo isso tem sido debate constante de quem trabalha na área do direito do consumidor. Hoje mesmo em Porto Alegre, aproveitando a data, houve um encontro para debater a inadimplência, a conciliação entre as empresas e os consumidores e a aplicação um dia de um cadastro positivo. Com esses temas sobre a mesa está começando o Conversas Cruzadas. São convidados do programa o advogado empresarial, professor na Escola da Magistratura, Jorge César. O defensor público e presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, Felipe Kirchner. O superintendente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado, Leonardo Neira. E o coordenador do Fórum de Defesa do Consumidor, Alcibiades Santini. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar e Univates. Investir em você é uma grande ideia. Mande seu recado, mande sua opinião para conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou venha pelo Twitter. Aí é no singular. @Conversa Cruzada. Certo? E não esqueça, tvcom.com.br. É o nosso site. Aí está, tvcom.com.br. Você ali é o diretor de programação. Você assume o comando do Gerson Cruz, da Hilda Halbert, você vai lá e define os horários, que programa você quer ver e quantas vezes quer ver, acessando os arquivos que estão gravados, colocados, disponibilizados em tvcom.com.br. Eu começo pelo Santini. Ele preside o fórum que congrega tantas entidades ligadas com esta matéria do consumo, da relação de consumo, que eu quero saber a quantas andamos, se vamos avançar realmente para um cadastro positivo, o que o encontro de hoje deixou já como resultado, Santini? Boa noite, Brito, boa noite, colegas, né? Prazer sempre estar num time de craques, começando pelo nosso apresentador, mas de qualquer forma, o fórum tem persistido, né, em trazer sempre temas de momento e com uma tendência ou de
orientações e encaminhamentos e de evitar conflitos na relação de consumo. Então, o tema de hoje abordado lá no auditório do PROCON do Rio Grande do Sul pautou 2 assuntos: o endividamento, o superendividamento, que é uma preocupação constante, pois hoje nós vivemos praticamente o maior índice de endividamento das pessoas nos últimos 10 anos, então é uma preocupação, e aí é uma postura também tanto de quem fornece o dinheiro quanto quem toma esse dinheiro, né? Então nós temos que trabalhar fortemente a educação. E o outro tema era o cadastro positivo, que nós, né, que militamos nessa área de proteção e defesa do consumidor, buscando sempre a harmonia entre os atores, entendemos que o cadastro positivo ele é bem-vindo. Traz vantagens, sim, para o consumidor e para o fornecedor. O que falta, talvez, e o que necessita é ter um controle um pouquinho maior, uma transparência maior, porque a deliberação do cadastro positivo parte de autonomia do consumidor. Ele que tem que autorizar a entrada, a movimentação e a saída. Então, o cadastro positivo é importante para o consumidor, porque se ele tem uma ficha, digamos, um histórico positivo, como bom pagador, etc., aumenta-se o poder de barganha. No sentido de diminuir taxa, diminuir o próprio juro, de obter talvez uma linha de crédito mais vantajosa, um limite de crédito maior. Então, isto é vantagem. Nós temos que entender que isso é vantagem. Agora, nós temos que proteger o consumidor que muitas vezes não tem uma formação de controle de orçamento familiar ou pessoal. Então, essas pessoas têm que receber toda uma atenção dos órgãos de defesa do consumidor, no sentido de, primeiro, não gastar mais do que ganha. Isso é regra necessária e vital para uma saúde financeira tranquila. A gente sempre recomenda que todo consumidor, enfim, toda pessoa comprometa no máximo 20% de 30% da sua renda. E que a sobra, no mínimo 10%, ele economize para qualquer emergência. Um descasamento, um divórcio, uma situação de saúde, perda de emprego, diminuição da receita familiar, etc. Então, essas são posturas preventivas e responsáveis. Fora isso, não quer dizer que nós não sejamos, sejamos a favor do crédito. O crédito é muito bem-vindo em qualquer economia do mundo. O que precisa é ter uma postura responsável dos atores. O fornecedor, o concedente do crédito, tem que fazer uma liberação de crédito responsável, e o tomador também ser responsável para não ser um consumidor de crédito de má fé, exatamente para dar o golpe, ou depois buscar o Poder Judiciário dizendo que está incapacitado a pagar e buscar uma forma de solução. Então, a proposta da plenária de hoje foi positiva e nos remete, isso que é importante, todo o assunto que é levantado, estava lá, Serasa, veio um representante do superintendente da Serasa de São Paulo. Serasa, por enquanto, cuida de cadastro negativo. Negativo, exatamente, mas ele é a favor do positivo. Estava lá o nosso representante da Defensoria Pública e presidente do Conselho, o Poder Judiciário e o presidente da Associação dos Bancos, o Túlio Zamin. E a ideia e a convergência final foi que este debate tem que ter sequência. Vai ser criado um comitê específico para construir propostas e alternativas bom para todos. Assim como vender bebida alcoólica para quem já está embriagado é pelo menos contravenção, oferecer cada vez mais consumo para quem já está encalacrado, como por exemplo parar na Roda Praia dizendo eu compro seus débitos, não precisa ter cadastro. Na televisão. Não precisa ter cadastro, vem com tudo, não precisa ter referência. Isso é realmente uma sentença de morte. Tinha que prender os dois. Prender os dois. O cara que está fazendo uma propaganda enganosa e irresponsável, e o tomador também que está sendo esperto no sentido de vou tomar, mas não vou pagar. Muito bem. Vamos para o outro lado da mesa, vamos para quem fornece. Os lojistas, aqui representados pelo Leonardo. Boa noite. Boa noite, Brito. Boa noite, demais colegas de mesa.
nós entendemos, as palavras do Dr. Santini são muito experientes já por quem já está envolvido com esse tema há bastante tempo. Mas é bom que se faça alguns esclarecimentos, na medida em que nós representamos aqui o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, que também, durante esses últimos aí, quase 60 anos, esteve muito associado ao cadastro restritivo, né? O cliente e o devedor. E o cadastro positivo, ele vem numa outra direção, porque eu passo a enxergar o outro lado da moeda, ou seja, o objetivo do cadastro positivo é que o consumidor, a partir do momento em que ele tem o desejo de que os agentes econômicos financeiros saibam de como ele está se comportando com a sua vida de crédito, ele manifesta esse interesse e a partir daquele momento nós, o SPC, somos responsáveis em buscar essas informações junto aos agentes que fornecem o crédito no mercado. Então essa é uma grande mudança e quando a gente faz uma análise do que acontece no mundo todo com relação a este tema, cadastro positivo, o Brasil está, de certo modo, atrasado se comparado aos países ditos evoluídos e melhor estruturados economicamente. Entre o G20, o Brasil é o último país a aderir ao cadastro positivo, a implantar o cadastro positivo e no BRICS da mesma maneira. Quando a gente faz essa mesma análise, observando os resultados, e aí a gente vem na direção do que afirma o Dr. Santini, dos benefícios que o cadastro positivo pode trazer para o consumidor, a gente já tem a experiência do que aconteceu nesses países. E, via de regra, as taxas de juros aplicadas nos financiamentos para os clientes, para os consumidores que estão lá devidamente cadastrados no cadastro positivo, tendem a diminuir. Por quê? Existem várias variáveis, né? Várias variáveis é redundante, mas existem diversos fatores que afetam a tomada de concessão ao crédito de um determinado consumidor. Dentre elas, o risco da operação, a garantia que está sendo dada e a disponibilidade do recurso. Quando você tem uma variável que pode ser medida, que pode ser controlada de uma certa maneira, e o cadastro positivo vem para isso, evidentemente que o agente econômico que está vendendo o dinheiro, porque o crédito nada mais é do que isso, a venda do dinheiro, ele se sente mais confortável e seguro, sabendo que o risco daquela operação para ele pode ser menor do que para alguém que não esteja dentro do cadastro positivo. A maioria do comércio se vale também da instituição financeira. Hoje não é mais tão frequente a loja mesmo financiar, ter lá o cartãozinho, o caderninho e sustentar esse crédito. O lojista também acaba nas mãos do conglomerado financeiro. Por isso que é excelente a ideia de que se conheça verdadeiramente o perfil de cada um. É verdade. Hoje existe uma predominância muito grande e os agentes econômicos, as instituições financeiras, identificaram que o varejo é um canal de venda do seu recurso financeiro, porque afinal de contas o varejo tem uma relação muito mais próxima com o consumidor, diferente provavelmente da relação que ele tem com o agente financeiro, e com isso ele se sente mais à vontade de tomar esse recurso quando ele faz a compra de um bem. Então, é a troca de um bem para o recurso financeiro que ele vai ter lá o financiamento. O que a gente nota, e aí é preciso que a gente fique atento a isso, é que sim, existe hoje a bancarização da maioria das operações de crédito dentro do varejo. Entretanto, ainda existem hoje, por conta das análises e do controle da inadimplência que as empresas adotam na sua política, muitas empresas que ainda mantêm sim a operação onde elas financiam o seu consumidor. Por quê? Porque elas conseguem medir o risco utilizando as ferramentas que nós temos hoje disponíveis no SPC. Sim, mas se não fizer isso, vai chegar uma hora que a inadimplência vai determinar que, apesar de tudo isso, ela vai bater na porta do conglomerado financeiro. Sem sombra de dúvida. Existe um ponto de equilíbrio muito importante aí, que é sempre monitorado por essas empresas de varejo, que é justamente medir o risco da operação, o índice de inadimplência, o risco de eu oferecer esse crédito para o consumidor final e como eu vou fazer o processo de cobrança, caso ele venha a se tornar inadimplente. Dr. Felipe Kirchner, a Defensoria Pública há muito tempo atende pessoas que vão buscar ajustar a vida, conciliar com o credor e mesmo no atendimento inicial ali na sede da Defensoria e depois no foro, é muito frequente este socorro chegar. Continuamos enfrentando uma barra pesada a muitas pessoas com essa dificuldade? Todo dia, Brito, todo dia. Boa noite aos colegas de mesa, doutor Leonardo, que conheci hoje, mas em especial meus dois amigos aqui, doutor Jorge César, doutor Santini, que a gente milita há muito tempo aí na área.
Isso é o dia a dia da Defensoria, né, Brito? E eu gostaria de começar a pontuar nesses dois temas que nós estamos debatendo hoje, endividamento e a questão do cadastro positivo, pontuar para o nosso telespectador realmente a pertinência desse tema, né? Trazendo alguns dados. Hoje nós temos quase 70, ou de cada 10 brasileiros, 7 estão numa situação de endividamento, né? E aí nós temos que diferenciar duas situações. A pessoa que está endividada, mas se encontra numa situação tal que pode fazer frente a esse seu endividamento, então ele se endivida para ter acesso ao carro, ao ensino superior, à moradia, mas tem condição de efetivamente pagar, fazer frente a esse débito. Mas nós temos uma outra situação que nos preocupa, e ela é crescente, que é um fenômeno que nós chamamos de superendividamento. O que é o superendividamento? É uma situação estrutural onde o sujeito, com o seu patrimônio atual e seu patrimônio futuro, ele não vai conseguir fazer frente às suas dívidas atuais e também futuras. Ou seja, a gente pode dizer que ele vai ficar escravizado pelaquela relação contratual, porque ele nunca vai conseguir sair daquela ciranda financeira. Bom, esse quadro que o senhor descreve é o da insolvência civil. É o da insolvência civil, só que o da insolvência civil não tendo hoje um instrumento jurídico adequado para se resolver o problema desse endividado. Uma questão aqui importante para o nosso telespectador, para a gente poder contribuir com o debate, né? O incremento que você mencionava aqui, o doutor Santini também mencionou, do aumento desse acesso ao crédito, é uma questão também absurda nos dias de hoje. Para a gente ter uma ideia, em 2002, de todo o crédito oferecido, né, pelo sistema financeiro, 30% era destinado ao consumidor pessoa física. Os outros 70% eram créditos de outras ordens, industrial, agrícola, etc. 7 anos depois, em 2007, o que era 30% passou para 82%. E isso se mantém mais ou menos estável. De 2009 para 2014, aumentou não os recursos disponíveis, mas a tomada desses recursos aumentou em 77% esse valor. Ou seja, nós estamos num momento, não só no Brasil como no mundo, de franca expansão da questão do crédito. O nosso telespectador, isso é uma questão facilmente perceptível, como você bem mencionou, se ele passar pela Rua da Praia, pela Andradas ali, ele vai ser atacado, né, com a questão do acesso ao crédito. O crédito, que deveria ser uma ferramenta que ele deveria ir em busca, né, caso ele tivesse uma necessidade de consumo, o crédito hoje ele é ofertado para ele de forma quase desordenada. Eu, particularmente, na minha instituição financeira, se eu vou tirar um extrato, primeiro eu tenho que negar uma oferta de crédito para depois fazer a minha operação. Quer dizer, é uma questão massiva, né? E isso é uma questão que, para o nosso telespectador, tem duas questões importantes que me parecem ser colocadas logo de início. A primeira, o endividamento de alguém pode parecer um problema individual, daquela pessoa que está endividada, e eu que estou lá na minha casa e não tenho esse problema, não tenho nada a ver com isso. Grande erro, porque isso é um problema social. Social em duas ordens. Numa visão econômica, o inadimplemento vai gerar, no final de contas, um aumento da taxa de juros global, né? Isso é repassado para o consumidor de uma forma ou de outra. Mas mais importante que isso, a situação de endividamento, e Brito, isso é muito palpável quando nós atendemos, né, o assistido lá no dia a dia, a culpa e a pecha que ele carrega pela situação, né? Ele tem vergonha da sua situação, ele se sente culpado pela sua situação, e isso vai levar a problemas das mais variadas searas jurídicas. A desestrutura familiar é o divórcio, muitas vezes a desagregação familiar e a delinquência juvenil e etc, etc. Então, um problema social que tem que ser combatido. E um problema que nós temos, que ele é muito... tem uma pecha a respeito dessa pessoa, né? E só para a gente debater que tecnicamente, passar um dado muito rapidamente, e a gente falava sobre isso, né, Santini, hoje lá no nosso encontro, nós temos 3 tipos de superendividados, né? A doutrina nos traz três modalidades. O ativo de má fé, que é o sujeito que pratica golpes, ele toma o crédito sabendo que ele não vai pagar. O ativo de boa fé, que é o sujeito que consome de forma desordenada, ele é o pródigo, ele gasta mais do que ele consome, ou porque ele tem um problema psicológico, ou levado pelo marketing excessivo. E nós temos uma terceira situação, que é o superendividado passivo, que é aquele que está na situação de superendividamento, mas que ele não colabora com a situação, que ele foi levado aquilo por um elemento externo, um desemprego, um divórcio, uma doença na família, algum elemento externo. E nós podemos pensar, e muitas vezes os operadores jurídicos, né, o juiz que pega lá o processo, ou qualquer operador, pode pensar que aquela pessoa está buscando o judiciário
querendo se valer de alguma situação para ganhar algum direito que ele não tem. E podemos imaginar que a maioria seja, por exemplo, o ativo de má-fé, o picareta, vamos chamar assim. E nós temos pesquisas, Brito, nos mais variados lugares. Rio Grande do Sul, feito pela Defensoria em parceria com a URGS, Rio de Janeiro, Chile, Espanha, Estados Unidos, cenários completamente díspares e os números não variam. O ativo de má-fé, o nosso picareta ali que pratica golpes, de 2 a 4%. O ativo de boa-fé, aquele que tem algum problema, desordem no seu consumo, de 6 a 12%. O passivo de 74% a 84%. Então, nós muitas vezes trabalhamos com a exceção como se ela fosse a regra. Então, as pessoas que procuram a Defensoria Pública, e nós trabalhamos com o que eu vou chamar de consumidores de hipervulneráveis, né? Porque para mim, para nós que estamos aqui, ter um problema de saúde na família, nós temos um plano de saúde. A gente tem um desemprego, a gente tem a gordurinha que o Dr. Santini está colocando para queimar. Agora, o meu assistido, ele vive numa situação no limiar da pobreza. Qualquer situação que desequilibre a vida financeira dele, um desemprego por 3 meses, acaba colocando ele numa ciranda onde ele não vai conseguir sair. E nós não temos, como eu falei, queria ampliar isso depois no próximo bloco, a ideia de que nós não temos instrumentos jurídicos para fazer frente a essa situação. Doutor César, nós estamos diante de cidadãos que se enquadram perfeitamente na metáfora. Eu vou comprar o que não preciso com o dinheiro que não tenho. Eu vou buscar o que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho. Compulsão. Por todas as razões que foram vistas aqui. O senhor está ali junto aos que serão os nossos futuros magistrados. E também no aperfeiçoamento dos magistrados, lecionando na escola da magistratura. Então eu posso lhe perguntar, os tribunais estão adequados, estão enxergando essa realidade que a Defensoria Pública acabou de desenhar? Boa noite. Bom, boa noite, Brito. Boa noite também aos meus amigos de mesa, né? Já não é a primeira vez que eu venho nesse programa, mas seguramente, dificilmente eu vou estar num programa em que eu tenho tantos amigos aqui reunidos. E, então, muito obrigado pelo convite e obrigado também pela audiência. Esse nosso tema ele é muito relevante porque ele se incorpora na esteira das reformas do Código de Defesa do Consumidor. E eu tenho para mim, Brito, que o Código de Defesa do Consumidor é uma das leis que possui um apego social que é, em certa medida, impressionante, em certa medida até de difícil explicação. Estamos deslocando um eixo do direito civil para o direito do consumidor. Exatamente. Embora seja também uma esfera civil, do direito civil. Mas eu acho que esse deslocamento cultural até é que está provocando alguma coisa. Mas tem um deslocamento até mais interessante, Brito. Se nós olharmos, por exemplo, leis que em tese, produtos normativos, digamos assim, que são em tese muito mais relevantes para o direito do consumidor, eu vou citar um que não tem nenhuma dúvida aqui possível de se questionar, que é a Constituição. Né? Se eu perguntar aqui na mesa quantas vezes nós mudamos a Constituição, dificilmente um de nós vai saber, muito embora tenhamos, quase todos, eu acho que todos nós temos aqui formação jurídica e relativamente boa. No entanto, se eu perguntar aqui na mesa quantas vezes nós mudamos o Código de Defesa do Consumidor, talvez todos nós saibamos. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor recebeu, ao longo desses 24 anos, 23 até de vigência, um poder social tão forte, né, que ele representa um conjunto de anseios que, inclusive, muitas vezes nós não conseguimos mudar, muitas vezes, inclusive, para o seu aperfeiçoamento. Indo diretamente à tua questão, eu creio que o judiciário tem se valido, tem se desenvolvido, não só atribuindo aos consumidores os seus direitos. Quero dizer aqui que em algumas situações me parece que inclusive com um certo excesso, muito embora ao longo desses 24 anos nós crescemos muito nesse processo, não se chega em 24 anos por acaso, né? Mas no que toca ao superendividamento, também é interessante perceber que a grande maioria dos debates sobre isso provieram exatamente do Poder Judiciário, né? O início disso como um tema a ser discutido, porque é no Judiciário que nós encontramos o grande desaguadouro desse problema.
Mas eu queria voltar um pouco, Brito, à questão do crédito e a 2 temas que nós tratamos aqui já nessa mesa. Em primeiro lugar, nós temos uma sociedade, ela só evolui social e economicamente na medida em que nós temos crédito. O crédito é a grande alavanca de uma sociedade. Ninguém duvida disso. A questão que se põe é que, se nós olharmos o perfil do nosso crédito, só fazer um detalhe anterior. O Brasil ainda ele possui um espaço de crédito muito, muito grande. Se nós compararmos o Brasil com outros países desenvolvidos, se nós olharmos, por exemplo, o que acontece com os Estados Unidos, o que acontece com a Inglaterra, nós temos lá em torno de 200% a relação entre crédito e PIB. Tá? Ou seja, tem muito mais crédito que o próprio PIB. No Brasil, nós estamos em torno, tem menos de 50%. Tá? Então, se nós pegarmos um patamar, se nós olharmos o Japão é mais que 100% do PIB, é crédito que existe na economia. Se nós olharmos esse perfil, nós podemos constatar com uma relativa facilidade que tende a aumentar esse crédito. Né? E que nós temos muito ainda a percorrer no sentido de desenvolver a nossa sociedade, especialmente num país que está se desenvolvendo economicamente. Agora, qual é talvez a mágica, um tanto quanto preocupante dessa distinção? Foi aquilo que o Dr. Felipe comentou antes. Nós temos um perfil desse crédito que é muito vinculado ao consumo. Esse crédito que eu falei, que é de menos de 50%, ele não é destinado para aquelas atividades que são produtivas. Eles não são destinados, esse dinheiro não é destinado a alavancar a atividade produtiva diretamente, como, por exemplo, questões de infraestrutura ou crédito agrícola. Para o que nós dedicamos esse crédito? Nós dedicamos esse crédito fundamentalmente, de um tempo para cá, com mais veemência, ao consumo. E o problema disso é que esse dinheiro, muitas vezes, ele é diluído de uma forma também um tanto quanto cara, porque são vários contratos. As garantias são difíceis e nós chegamos, infelizmente, a uma situação drástica que é aquela que nós tratamos há pouco, ou seja, do superendividamento. Que, diga-se de passagem, no Brasil nós ainda não temos instrumentos que sejam suficientes instrumentos jurídicos que sejam suficientes para dar cabo do problema. Por quê? Porque até hoje no Brasil o que nós temos é a situação referida por ti da insolvência civil. A insolvência civil é um instituto que existe há anos. Eu tenho a impressão que também, se eu voltar a pergunta aqui nessa mesa, dificilmente alguém vai ter visto uma insolvência civil na vida. Eu, particularmente, tenho mais de 20 anos de profissão e nunca vi uma insolvência civil. Por quê? Porque é um instituto que não deu certo. Para entenderem todos que não sejam da área, é como se um cidadão fosse a falência. Exatamente, é a falência do cidadão. A falência do cidadão. É a falência do cidadão. Concurso de credores. Exatamente. Chama os credores todos, era o instrumento preliminar, chama os credores todos e vão colocar em ordem quem é que vai receber primeiro, em que condições. De qualquer maneira, tem um conteúdo muito importante, o da conciliação, que me parece avança bastante. Esse é uma mudança, e eu queria voltar ao tema do direito do consumidor, porque eu particularmente não sou muito favorável a mudanças legislativas, eu acho que em geral nós temos mais problemas de solução, mas no caso do Código de Defesa do Consumidor nós temos algumas reformas que são necessárias, né? E uma delas, que está sendo discutida agora, me parece que está indo para a Câmara, se não me falha a memória, ou seja, esse projeto iniciou no Senado e agora foi para a Câmara, depois de passar pelo Senado, no sentido de alterar o Código de Defesa do Consumidor para regulamentar a situação de superendividamento. Então, nós afastamos praticamente a insolvência civil, o instituto que não funcionou. Funcionava muito bem para quem estudava para concurso, né? Mas era só ali que a gente conhecia a insolvência civil. E depois, então, o Instituto do Superendividamento, que busca aquela palavra que tu acabaste de mencionar, ou seja, primeiro, reúne todo mundo, senta todo mundo numa mesa, tenta se conciliar e, se não dá certo, bom, então aí se vai ao judiciário para rever essas questões. Há que se fazer um registro e, se ainda estiver funcionando ali, me parece que é no prédio do IP, né? No prédio do IP há alguns andares e algumas salas que o judiciário ocupa, especialmente para tentar as conciliações entre credores e devedores, até evitando ações judiciais. Diga-se de passagem, na linha do que propôs em seu discurso de posse o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que disse,
alto e bom som. Nós precisamos cada vez mais prestigiar a súmula vinculante, a repercussão geral, com isso evitando recursos repetitivos. Ele fez uma referência a 700 mil processos, grosso modo, no país inteiro, em várias instâncias, dependendo de algumas decisões do Supremo. Em torno de 300 feitos que estão no Supremo, uma vez resolvidos, com a repercussão geral reconhecida, e até, quem sabe, gerando súmula vinculante, porque ele diz que quer fazer, mais uma vez, que seja produtivo o tribunal em gerar súmulas vinculantes, resolveria todos esses processos. E, fundamentalmente, disse ele, nós precisamos viver a realidade da conciliação, da mediação e da arbitragem. Ou seja, combina com esta ideia de um Código do Consumidor que tem instrumentos que proporcionem isso. É o tema do próximo bloco, as reformas do Código do Consumidor, mergulhando mais diretamente nelas para que se torne realidade este combate efetivo com meios jurídicos adequados ao superendividamento. Já voltamos.